Olá, estilizetes! Hoje a nossa aula é sobre rendas, mas como o assunto é muito vasto, o Daniel da Empório de Sedas vai subdividir em... como é que chama? Em quatro grupos. Quatro setores. Então nós vamos falar da renda chantilly, Da renda Mariscot, da renda Guipir e de renda bordada versus tule bordado. Muito bem, só que a aula de hoje é só sobre chantilly para ficar bem detalhado. Vamos lá. Chantilly é bom de comer também, tá? Tirando a brincadeira, na verdade, a gente só pode ou deveria chamar de renda chantilly a renda produzida na França, no norte da França, da região de Calais, que é onde é originária a renda chantilly. E é bom a gente pensar que nem fosse champanhe. Eu ia dizer. Né? Espumante champanhe. Né? Temos renda que não é feita nessa região e tem qualidade muito boa? Temos. Só que, de fato, a renda chantilly é essa produzida na França. Mas que na prática, tá? Eu sou voto vencido, porque onde a gente vê tem renda chantilly, eu até parei já de me incomodar tanto com isso, né? Porque muitas vezes até tem gente que compra a renda que não é chantilly, que ela parece. E nisso a gente está falando de um tecido de R$80 contra uma renda de 800, de 1.000, de 2.000. Né? Então, por isso, esse jogo não é só um jogo de palavras, tá? Mas eu até separei duas aqui. Uma tipo chantilly, aqui a gente procura ter esse cuidado, até para a pessoa entender um pouco das diferenças, né? Não é um produto ruim, ela não tem uma qualidade inferior, só que comparado, vamos dizer, isso aqui é uma renda que não é a chantilly original e aqui está a chantilly. Só que nenhuma dessas aqui nós estamos falando de produto ruim, tá? Mas só por uma questão de nomenclatura. Então eu vou começar mostrando, essa daqui é uma renda tipo chantilly, feita na China, de fio de poliamida. A gente pode ver bem o desenho, ela tem um movimento, tá? Ela é leve. A gente nota assim que ela vai ter uma diferença, depois a gente dá um zoom aqui, que a quantidade de pontos e de detalhes aqui não é tão grande que nem na renda francesa. Mas ela é uma renda muito boa e a característica dela do que seria a renda tipo chantilly, né, dessa categoria, que são rendas finas e geralmente com movimento. Embora nem sempre também ela precisa ser extremamente molenga. Isso pode dar diferenças de acabamento que fica às vezes um toque um pouquinho mais seco. Mas o que acontece? Elas sempre vão ser rendas fininhas. Vamos falar chantilly fininho. Seriam, se a gente quisesse usar de sinônimo, chantilly fininho. Se a gente quisesse usar de sinônimo, seria uma palavra boa de ser feita. E existe ela em outras cores ou ela tem que ser branca? Não. Pode ser em qualquer cor. É que muitas vezes ela se usa muito, né, em vestidos de noiva. Então, por isso que casualmente eu peguei essa daqui, mas não tem uma questão de cor envolvida. Pode ser qualquer cor. Dando prosseguimento, a gente vai ver agora uma renda chantilly francesa, original. Inclusive, até eu peguei essa peça que a gente não vai conseguir mostrar todas aqui, porque a variedade é muito grande, né, dos tipos de renda. Mas esta aqui, ela tem 1,80 m de largura. Essas, quando a gente manda fazer nas fábricas francesas, a gente escolhe inclusive a largura que a gente quer que ela seja produzida. Então, algumas peças até a gente manda fazer com essa largura de 1,80 m, porque isso dá toda uma possibilidade, principalmente pensando num vestido de noiva, né? Geralmente a gente deixa só em branco mesmo, o off-white, pensando em noiva, que dá uma possibilidade de construção do vestido que essa largura maior propicia. Véu também? Sim, pode ser feito para o véu também. E aqui a gente vê que o desenho é bem diferente da outra, e até ela tem um leve toquezinho, ela é feita de algodão, com um pouquinho só de poliamida. E isso, basicamente, só as rendas francesas a gente encontra com essa composição de muito percentual de algodão, porque o algodão acaba sendo uma fibra muito delicada para ser trabalhada e os teares das fábricas francesas, e até a maioria deles são teares antigos, até com mais de 100 anos, que conseguem ter essa característica de trabalhar com esse fio extremamente fino e que rasga com facilidade do algodão. Então, o tempo de produção de uma peça dessas
também é menor. O tear tem que trabalhar com uma velocidade que não é o mesmo de um tear que nem daquela chinesa que a gente viu ali, similar a ela. Então tudo isso faz ela ficar um tecido muito mais caro, né? O custo de produção. E aqui a gente consegue ver também o grau de detalhamento do desenho, né? A gente vê aqui variação de pontos que gera aqui toda uma sombra, um sombreado e que aumenta os detalhes da renda. Depois dessa explicação, acho que a gente merece o like e um comentário aqui, né? Diz aí se tu tá gostando que a gente quer saber. Dando prosseguimento, um outro tipo de renda chantilly muito usado são elas com fio metálico. Essa daqui eu já vou mostrar primeiro a francesa, tá? Ela, não por acaso eu peguei, essa aqui é uma renda extremamente cara, ela custa mais de R$1.000 o metro. Só tem 90 centímetros de largura, mas ela usa muito fio metálico aqui. Muito fio tipo lurex, né? Daí pode ter variações de nomenclatura do fio. Que também esse fio aqui é extremamente fino e durinho para fazer, torna super complexo. Esse é um fio super caro, né? Esse fio lurex aqui, o laminete, né? Como a gente vê na França. Então ela fica uma renda mais do dobro do preço dela se não tivesse esse fio metálico. E também a gente consegue ver o grau de detalhamento, né, dos pontos aqui da tecelagem, que torna ela uma renda muito diferenciada. Muitas vezes algumas costureiras e estilistas que dominam muito as técnicas de alta costura recortam todos esses desenhos aqui, mesmo ela sendo fininha, quase desmanchando, e reaplicam e fazem outros desenhos com essa mesma renda. Daí sim a gente estaria falando das técnicas, né, francesas de alta costura mesmo aplicadas. Inclusive no Brasil, né, a gente tem vários ateliês espalhados nos estados que realmente preservam e trabalham com essas técnicas. E essa tag aqui, da França mesmo? Sim, essa... Fabricado na França, tá tudo escrito em francês, tô tentando traduzir aqui. Sim, essa é uma das maiores fábricas, né? A gente tem duas grandes, a Solstice e a Sophie Alette, que são duas que a gente trabalha aqui e que trabalham com o mercado externo. Se vocês procurarem, grande parte das coleções de alta costura dos grandes ateliês, das grandes maisons, usam tecidos dessa fábrica e dessa outra que eu citei também. Que chique, meu Deus! Aqui a gente tem uma similar, que é a ser feita na China. A gente vê aqui que é uma imitação, uma inspiração. Aqui a gente tem uma similar, que também tem um fio levemente metalizado, né? Feita na China e que consegue imitar, né? Vamos dizer que é uma boa cópia, ela é feita com uma boa qualidade, mas não tem o mesmo grau de detalhamento e de delicadeza na construção desses desenhos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui dessas rendas que vocês estão vendo aqui em primeira mão com tanta exclusividade. Eu descobri, depois de anos frequentando essa loja, eu descobri que toda essa galera aqui é guardada 7 chaves. Tem um armário especial lá no fundo da loja. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. Sim, a gente guarda elas nos armários, né? Porque além de serem peças pequenas, que é fácil de extraviar e tem um valor muito alto, também, principalmente até, pela delicadeza, né? Que esses fios aqui têm. Eles ficam bem flutuantes aqui para ficarem bem vistosos. Então qualquer coisa, uma unha mal cortada, uma cutícula até, um anel, né, uma felpa da mesa aqui, pode puxar o fio e estragar todo um pedaço de uma renda dessas. Então a gente tem todo o cuidado, deixá-las bem separadinhas, né, dormindo, repousando em berço esplêndido e esperando, né, o próximo sonho a ser realizado, né? Porque esse tipo de renda aqui é para realizar sonhos, né? Não é só para fazer uma blusinha para usar e na próxima festinha ali. Não, são para situações bem diferentes. Como o caso de casamentos de rainhas, de princesas, que inclusive várias rendas já foram vendidas até pelo próprio gerente, pelo proprietário lá das fábricas francesas que nos atendem, que atendem os ateliês que fazem esses vestidos maravilhosos. Muito bem. Quem está quase chorando depois dessa explicação e de olhar essas maravilhas, escreve aqui embaixo, estou quase chorando. Eu amo essa parte. Próxima aula, vamos falar sobre qual renda? Renda Guipir. Renda Guipir, então não perca, nos vemos lá. E tchau, 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 tchau.
Mas, como o assunto é... Para de te coçar.